Olá, gente! Como é que vai? Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui de novo no nosso ateliê e são tantas novidades que a gente quer trazer para vocês, para um leque assim, né, de oportunidade de você aprimorar o seu conhecimento e aperfeiçoar aquele dom que você já traz dentro de você, aquela sua capacidade de estar pintando ou na área da culinária, como chefe de cozinha. A gente, quem sabe, a gente está pensando em trazer aqui um dia para entrevistar um chefe de cozinha. Camarada é bom, hein? Professor de artes também. E tem na área também do conhecimento, da linguística, da ciência, da cultura da linguística. E a gente vai marcar depois um dia também para estar conversando com vocês aqui sobre muitos problemas climáticos que afetam, né, o nosso planeta. A coisa está difícil, hein? E a gente não quer perder esse ar que a gente respira tão bom que Deus nos deu. A gente vai estar trazendo um professor aqui de geografia para estar esclarecendo isso para a gente, professor de física, né, essa geomorfologia, física, coisas que a gente quer estar aprendendo. Então, a gente vai estar aprendendo junto. Mas eu queria falar aqui com vocês do ponto de vista, assim, né, na área da ciência, psicopedagógico. São palavras, a gente aqui não está fazendo atendimento online, não. A gente está conversando e nesse momento, para ser uma oficina, a gente vai ter que estar com você aqui conversando com a gente, fazendo online, mas a gente está tendo aqui uma palavrinha sobre isso. E é uma coisa que é muito interessante, que afeta, não sei assim, estatisticamente falando, o percentual de crianças, né, na idade, assim, na primeira infância, desde quando elas já entram no colégio, lá na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, que as séries iniciais vai do primeiro ao quinto ano. Elas apresentam, a gente que é professor, eu não trabalho com os menores, não. Trabalhei outrora na educação infantil, até na alfabetização, mas a minha área é mais as disciplinas pedagógicas para o magistério. Mas a gente que lida com essa realidade aí escolar e também na área pedagógica, a gente sabe que é descalculia, tá? Descalculia, ela é uma coisa que ela afeta muito e causa muita preocupação. Às vezes, a criança chega lá para a gente e não é percebido de início. Mas quando vai fazer uma provinha, uma atividade avaliativa, aí é percebido. E a criança que sofre da descalculia, ela tem o direito, como ser uma área, né, como uma pessoa que tem uma especialidade na aprendizagem, uma dificuldade na aprendizagem, de ser acompanhada. Né? E muitas das vezes nossas escolas, principalmente as escolas públicas, ela não tem um pessoal preparado para educação especial, aí fica difícil. Mas o próprio professor, né, ali com a orientação do psicopedagogo, do pedagogo, pode estar ajudando. Então, o diagnóstico, ele é feito através de uma equipe não é disciplinar não, interdisciplinar, né? Que é o psicopedagogo, juntamente com o fonoaudiólogo que lida. O psicopedagogo, ele faz a avaliação, né? A avaliação da dificuldade da aprendizagem e trabalha também com a intervenção na busca de solução ou soluções para os vários problemas que as nossas crianças estão sendo acometidas. Mas tem um fonoaudiólogo também. A gente está aqui conversando, você está aqui com a gente, está no ateliê do aprender, tá? Acolher com o coração. E tem a questão também da neuropediatria e a neuropsicologia. É necessário a gente contar com o trabalho desses profissionais, não é verdade? E o professor ele jamais deve se demonstrar assim, se mostrar uma pessoa impaciente diante de uma dificuldade exagerada de um determinado aluno. Por exemplo, a descalculia ela é muito acentuada nas soluções matemáticas. Quem é professor de matemática percebe isso. E às vezes ele não quer perceber, porque às vezes o professor está lá na prefeitura, 40 alunos na sala de aula, ou no estado, ele não vai conseguir perceber. Ele não tem como fazer um atendimento individual, ele atende no grupo, não é verdade?
Quando a criança não consegue tirar boas notas nas avaliações, principalmente de matemática, aí sim, aquele menino vem para a gente, ele vai ser avaliado individualmente numa dependência, não digo assim, é numa recuperação paralela. O que é essa recuperação? É a recuperação que deve ser feita juntamente com o ensino da disciplina. O aluno, o ideal é que teria alguém especialmente só para ter esse olhar psicopedagógico, esse olhar acolhedor para essa dificuldade desta criança. E uma coisa que é muito importante, o professor nunca pode esquecer, quando percebe que o aluno ele tem descalculia, deve-se incentivar entre os coleguinhas o respeito mútuo. Né? Tem que ser atencioso, tem que ser paciente. Não só por parte da professora, mas as crianças menores, às vezes elas não conseguem. E aí surgem muito aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas que se tornam bullying. E a criança com isso ela vai sofrendo e mais tarde isso vai prejudicá-la na sua fase adulta. Talvez até na sua área educacional. Então por isso é muito importante estar de olho, né, gente? Vamos estar com esse olhar atento. O professor deve ter esse olhar. Porque para chegar lá na sala de aula, o professor ele fez as disciplinas pedagógicas, ele fez uma licenciatura, ele aprendeu, não vou dizer exatamente na prática da educação especial. Eu fiz, enquanto eu estava na minha pedagogia, lá atrás, eu fiz uma matéria optativa que era sobre tópicos em educação especial, isso é muito importante, antes de fazer a psicopedagogia, né? E quem sofre, uma coisa importante para a gente notar aqui, quem sofre de descalculia, tem enorme dificuldade de entender conceitos matemáticos. A gente está aqui se baseando em pesquisas feitas por cientistas, psicopedagogos já renomados, que traz para a gente, né, através dessa gama de informação na internet, para a gente poder estar compartilhando com você. Então, quem sofre da descalculia tem uma enorme dificuldade de entender os conceitos matemáticos, como, por exemplo, formar a operação, né, matemática, a divisão, tem a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Ele tem uma dificuldade. E esse problema, gente, a descalculia em si, ele é um problema que é causado pela má formação neurológica e que se manifesta, neurologicamente falando, com a dificuldade no aprendizado, principalmente de números. Segundo pesquisas recentes, 6% da população mundial, não estou falando apenas aqui da descalculia a nível de Brasil, não, a nível de nações, mundialmente falando, em idade escolar, elas sofrem desse transtorno que nada tem a ver com níveis de inteligência. A criança que ela sofre descalculia, ela não tem uma inteligência menor, não, ela tem uma dificuldade, até neurológica, que ocasiona a descalculia. E quem tem a descalculia tem um jeito diferente de entender o raciocínio matemático. E isso é muito esclarecido até por teóricos da educação. E com o tratamento adequado, porém, aprende-se a lidar com a deficiência. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu queria deixar esse tópicozinho com você, para a gente pensar o que vem a ser descalculia. Você pode pesquisar aí, você que está em sala de aula, como melhor você atender o seu aluno. Uma das coisas que a gente tem que deixar bem acentuado, gente, é a questão da empatia, do respeito, do olhar para aquele aluno. Não é que você vai olhar ele discriminando, não, ele é diferente. Não, pelo contrário. Um olhar com um olhar pedagógico, um olhar acalentador. Um olhar que eu estou falando aqui não é do olhar em si. Eu estou falando do olhar. Como que você faz aquela leitura de mundo? Como que você percebe aquele aluno? Como que você sente aquela criança? Vamos fazer diferença onde a gente está? Não importa qual o salário, que o professor ganha pouco, não importa, né? Que trabalha muitas horas. Eu também sou professora, não das séries iniciais, mas eu sei como é que é isso. Eu trabalho no ensino médio agora, né? Os alunos do primeira série ao terceira série do ensino médio, ou primeiro e terceiro ano, como você quer pensar dessa forma, né? Então, vamos ter uma coisa em mente. Cada aluno que chega ali, ele vai construir o seu conhecimento. Nós, enquanto professores, nós servimos como mediadores entre
a capacidade da criança, né? O conhecimento que ela vai adquirir. Fazemos uma ponte entre o conhecimento e o nosso educando, o nosso aluno, a nossa criança, no caso, que está lá estudando, que a gente chama assim, né? O nosso menino, o nosso aluno. E a gente deve ter em mente que a cada oportunidade a gente deve ser útil. Não adianta a gente impor, não, você vai aprender matemática. Olha, eu já observei, já passei. Uma coisa que me levou a estudar essa área da educação foi problemas que eu tive lá na infância dos meus filhos, que eles tinham dificuldade, e às vezes o professor vinha lá cheio de si, de conhecimento, e na bronca não sabia ensinar. E falava, eu vou reprovar o teu filho. Não, não é assim. Não é reprovar o aluno, é saber, será que ele realmente tá precisando ser reprovado? Vai ajudar? Aí você vai me perguntar, esses pedagogos, não querem nunca saber de reprovar o aluno. E o professor de matemática só vai deixar passar se o aluno souber. Mas para o aluno saber aqueles conceitos, as operações, e fazer as situações, problemas, né? Problemas, na minha época era problema. Você percebe que os problemas que vêm nos cálculos matemáticos são situações problemas. E através daquelas situações problemas, seja de dividir, ou de somar, ou de subtrair, ou de equações, são situações que nos capacitam para viver hoje, na vida adulta, situações problemas. Na minha época, enquanto aluna, não existia essa questão de se falar em dificuldade de aprendizagem e lá vai outros problemas, né? O autismo, não se falava nem em descalculia, mas a gente também tinha problema. Desde que o mundo é mundo, os problemas existem. Graças a Deus, hoje existem as pesquisas, né? O campo da pesquisa é muito importante por isso. A gente deve incentivar nas nossas universidades, né? O trabalho científico, que ele é muito importante, principalmente nessa área da educação. Eu vou deixar para você aqui um pensamentozinho da Débora Fernandes, euzinho aqui, porque eu tenho as minhas páginas lá do Psicopedagogo, que se você quiser acessar, no Facebook é Processos Educacionais, Psicopedagogia Débora. Acho que a Débora só aparece quando você tem o nome do site, mas Processos Educacionais, Psicopedagogia. A gente trabalha ali, muita coisa que a gente estudou que a gente desenvolveu o nosso trabalho de TCC, ou monografia de conclusão da psicopedagogia clínica e institucional, para a gente trabalhar em instituições, em clínicas, montar consultório, escolas, em ONGs, a gente estudou para isso, né? E a gente quer estar aplicando isso à medida do possível e para somar, para ajudar. Nunca para dividir, somente para somar. E ali eu fiz essa página, né? A gente criou essa página, já deve estar com uns 4 anos, foi em 2015, 4 anos. E é para a gente estar colocando algumas coisas, compartilhando de outros sites educacionais. E agora, por último, a gente fez a Acolher do Globinho, lá no perfil, Acolher, site educacional, que já tinha Acolher com o Coração da Escritora. E a gente está sempre junto ao Ateliê do Aprender, para a gente estar no YouTube, não apenas lá no Facebook ou no Instagram, ok? Então, eu vou ler aqui para você. Dê carinho. Existem muitas formas de se dar carinho. Você não precisa ficar abraçando e beijando um aluno para dizer que você tem carinho por ele, não. Olha só, no olhar, no silêncio do coração, podemos sentir a dor do outro, daquele que ficou só. Não é verdade? Às vezes, em momento de interação, em momento de convivência, você pode ajudar aquele aluno a se enquadrar, incluir. É a ideia da inclusão. Lá na pedagogia, que foi a minha graduação, antes da pós a gente vem a graduação, ok? Na pedagogia foi a graduação, a psicopedagogia, clínica institucional foi a especialização em educação. Mas lá na pedagogia, o tema do meu trabalho de conclusão é os aspectos, né, psicossociais no processo educacional, foi na psicopedagogia. Lá na pedagogia a gente falou sobre até que ponto existe a inclusão social. A gente sabe que a inclusão é algo que vem caminhando ao longo dos anos, mas é algo muito difícil de ser efetivado na prática. Tem muita teoria hoje em dia, a prática é muito pouca, não é verdade? Eu queria deixar para você aqui só uma palavrinha assim, ó. O nosso sorriso, a nossa camaradagem, a nossa empatia, a nossa capacidade de aceitar o defeito do outro, a dificuldade, no caso não é defeito, é dificuldade,
pode fazer tremenda diferença na vida do outro. Guarda isso com você, tá? Então, a descalculia, a criança ou a pessoa que vai crescendo, ela tem dificuldade de checar o troco, sabia? E às vezes ela faz muita conta de cabeça. Eu, por exemplo, eu já no meu ginasial, eu tive muita dificuldade de matemática. Cheguei a ficar reprovada na 7ª série, não tenho vergonha de falar isso, porque naquela época não existia nem independência, eu era aluna 10, mas chegava na matemática, eu não conseguia acompanhar. A ponto da professora quase chorar e falar assim, vai ficar. E aquela recuperação, você sabe que muitas das recuperações, gente, é só para inglês ver, né? É só para constar no sistema. Aí não se passa, não se ensina nada. Ou você teve um ano inteiro para aprender, o professor acha que você não aprendeu porque você não quis. Naquela época, eu não sei se a psicopedagogia é recente, mas já existiam os problemas. Então, eu tive que fazer toda a 7ª série, que hoje é o 8º ano, né? Do ensino fundamental das séries finais, porque eu fiquei na matemática. Mas você sabe o que aconteceu depois disso? Deus é tão bom, né? Pra gente não ficar se sentindo inferior, não porque o outro seja melhor, mas você teve um problema lá atrás. Eu vim fazer, sabe o que no meu ensino médio? Meu sonho era o magistério, mas meu pai é pastor, como missionário, mudava muito de cidade, de estado a cada meio de ano. Então eu estava aqui, isso também me prejudicava um pouco. Era gostoso, né? Para Belo Horizonte, vai para outro lugar, outra cidade, mas só que na hora do estudo, você entra no meio do ano e Minas o ensino é totalmente diferente. Muitas das coisas, o programa é né? Educação básica, o currículo mínimo, mas acontece que há diferença na hora deles acompanhar. Às vezes aquilo que já foi dado cá no Rio, no estado do Rio, ainda não tinha sido dado em Minas, ou já tinha sido dado lá, e eu não tinha dado aqui. Aí como é que eu fico? E eu passei esse problema. Você sabe que foi uma fase tão difícil? Ali eu comecei a fazer muita poesia, eu devia ter meus 14 anos. E naquela época, gente, eu vou te falar, é como se a gente fosse entrar em depressão. Eu não sei, nem ouvi falar em depressão, mas aquilo incomodava. Como que eu vou sair dessa? Eu já estava reprovada, ainda mudei no meio de ano de colégio, e agora? Como é que eu fico? Cheguei num lugar que não tinha vaga. Só tinha vaga para mim lá em Belo Horizonte, nessa época, à noite. O ensino muito puxado e eu tive que me inteirar. Quando eu consegui passar, no início do outro ano, meu pai volta para o Rio de Janeiro. E nessa volta, eu tive que entrar no meio do ano em outra escola. Eu falei, agora que eu não vou me formar. E o sonho? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de descalculia, ok? O nosso tema hoje é esse. A dificuldade de aprendizagem nos cálculos matemáticos. E isso afeta muitas coisas. Porque a matemática, ela é linguagem, é da área da linguagem. E a interpretação é assim como a língua portuguesa, como a produção textual. O aluno que ele tem uma dificuldade nessa área, ele dificilmente vai ter facilidade na interpretação. E eu, quando eu retornei, que eu fui fazer, ainda estava de tarde, terminar o meu ginasial, né? No ano, hoje, antigamente, 8ª série, que eu consegui ir para a 8ª série, pela misericórdia do Senhor, eu creio. Foi assim, uma coisa de milagrosa, para mim foi, tá? Eu que vivi, eu sei o que eu vivi, o que eu experimentei. Diz que pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Só quem sente é que está ardendo ali, não é verdade? Então, por isso que a gente deve respeitar do outro, entender o outro. Então eu pensei, como eu vou fazer? Meu sonho era estudar aquela escola das meninas com aquela saininha, do magistério, aquela blusa engomadinha, sapatinho pretinho, meia branquinha, clarinha. Eu queria estar lá, estudando, eu queria trabalhar com criança. Eu sempre sonhei, eu sempre quis ter uma creche. Não alcancei esse sonho, hoje eu entendo que foi na educação que eu me realizei. Mas então é isso. Eu não pude fazer, aí tive que estudar o ginasial, o ensino médio à noite, na época 2º grau, e ainda por cima fui fazer, sabe o quê? Você pode adivinhar? Contabilidade. Olha, um curso que estava em alta, tinha administração, tinha desenho técnico, arquitetônico. Eu pensei, eu não vou me enquadrar em nada disso, eu tive que ir para contabilidade. Era práticas comerciais, mas até assim no meio do ano meu pai me mudou de novo de colégio. Agora ele foi um particular, eu fui concluir o último ano do ensino médio no colégio de contabilidade. No meio de jovens que sabiam talvez muito, eu não sabia. Tive que ter processamento de dados, amei as aulas de humanas, de direito, né? O direito. A gente aprende muita coisa nessa área de contabilidade, de direito. Gente, olha, eu fui aluna 10. Você acredite ou não? Acredite se quiser. E ali, se eu tinha muita descalculia, muitos problemas, eu fui vencendo. A contabilidade, que era um bicho de 7 cabeças, o meu fantasma, o meu gigante, eu enfrentei. A ponto de eu ensinar matemática, a ponto de eu ensinar contabilidade
O curso era auxiliar técnico. Eu consegui sair profissionalizante, né? Diploma e tudo. Não exerci essa função lá fora, mas hoje em casa, quem mexe com essas coisas, que faz conta e orçamento e gosta de chamar, vamos para conversa, vai para o computador, sou eu. Euzinha aqui. Não tinha nada a ver com isso. Nós tivemos uma loja nesse nosso, do ateliê do Projeto Mel da Rocha, que hoje é o Ministério Mel da Rocha, né? Que a gente está aí, tem também as nossas páginas no CD. Tudo é um conjunto, né? Um leque. Então, nessa minha busca aí hoje, eu faço conta de matemática de cabeça. Até quando eu estou lançando a nota dos alunos lá no diário de classe, eu não pego calculadora, não. Agora, pergunta se essa operação eu consigo. São coisas que a gente tem que reaprender. E na vida a gente está sempre aprendendo. Parece que aquilo que eu não aprendi na minha infância, aquilo me prejudicou. Mas eu pude desenvolver a minha dificuldade, vencer a minha limitação de outra forma, tá bom? E cheguei ao realizar meu sonho. Não pelos caminhos que eu pensei, o Senhor me deu outros caminhos. Fui mais tarde, fiz a faculdade de bacharel em teologia, devido a esse chamado missionário, e depois, né, para palestrar a palavra de Deus, e depois, bem depois, quando a minha filha já estava jovem, né, indo para a faculdade de letras, eu fui fazer a faculdade de pedagogia. E depois mudei para o interior de Minas, aí lá mudou toda a minha grade, eu fiz a licenciatura plena, que me deu habilitação, supervisão pedagógica, coordenei projeto da aceleração da aprendizagem em Minas, também trabalha muito a estatística e o medo de novo, será que eu vou conseguir? Graças a Deus, né? Deus é o que me cinge de força, que nos cinge, hein? E aperfeiçoa o meu caminho, o seu caminho também. Entrega para Ele, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, hein? Confia nele, o mais Ele fará. Tudo Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Salmos 37, se eu não estou enganada. Então, eu queria que você, a palavra de Deus, eu queria que você ficasse com essa observação sobre a descalculia. Eu coloquei aqui a minha dificuldade, citei por alto a situação dos meus filhos, do meu filho. Minha filha também teve dificuldade na matemática, aí já foi no ginasial, mas o meu filho e eu tive também, né? E o meu esposo é engenheiro eletrônico, professor de física, licenciado e pós-graduado em matemática. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, ok? Então é assim que a gente caminha. E a descalculia, então, gente, ela é um problema causado pela má formação neurológica. Aqui a gente está falando um pouquinho mais, se você tem a paciência de ouvir, porque vale a pena. A gente está falando do aspecto da aprendizagem, da dificuldade em troca, em cálculos, a descalculia que se fala do aluno. E às vezes isso acarreta esse problema na criança devido a alguma coisa lá na sua formação neurológica, talvez alguma coisa no momento do parto, alguma coisa na sua formação. Eu não vou dizer que é genético, não tenho como dizer. Eu creio que não é a minha área, tá? A saúde. Mas eles sabem explicar muito isso. É por isso que o pedagogo hoje ele faz a neuropedagogia, o psicopedagogo faz neuropsicopedagogia, porque isso nos ajuda muito. Tá bom? Então fica aí com essa reflexão sobre a descalculia e até a próxima vez a gente vai estar trazendo um outro tema muito importante. Mas antes eu gostaria, como todo espaço de aprendizagem, né? Eu gostaria de estar te indicando alguns livrinhos. Esse aqui, ó, é um caderno de exercício para aumentar a sua autoestima. A gente vai estar trabalhando a autoestima. Gente, esse caderninho aqui é muito legal, é da editora Voz. Eu comprei um dia desse que eu fui no shopping aí, naquela livraria Leitura, já viu? Olha que bacana, gente. Tem tanto exercício aqui, olha. Eu assentei no shopping e comecei fazendo e respondendo. Depois eu trabalhei com um projeto no colégio, esse ano, com as mães. Porque quando você faz projeto para os alunos, os pais também precisam, gente. Não adianta você ajudar só o aluno. O pai, a mãe, às vezes está trazendo um problema que o menino foi oriundo daquele problema lá em casa. Então, um problema na área, né, da emocional, que a falta de autoestima, a baixa autoestima, às vezes provoca uma depressão, que gera uma doença. Às vezes a depressão, gente, a gente fala assim, depressão, gente, às vezes ela é genético. Vamos dizer assim, algo do próprio organismo da pessoa. É doença, às vezes, não é frescuragem, não, tá? Então, a gente tem que parar e pensar quando a gente julga alguma situação.
A gente tem que avaliar. O psicopedagogo, enquanto está fazendo a sua avaliação diagnóstica, ele tem que observar toda aquela anamnese, aquele primeiro encontro com os pais, analisar o problema da criança. E crianças com problemas, tivesse problemas neurológicos, elas às vezes desenvolvem a descalculia. Não quer dizer que ela não é inteligente, hein? Guarda. Ela é tão inteligente quanto os outros, mas ela apresentou esse problema. E tem a criança hiperativa também. Tá bom? Olha, uma tarde boa para você, de bem com a vida, se dedicar aí, tá? Aos seus filhos. Procura um profissional perto de sua casa. A própria escola pode indicar um psicólogo, um psicopedagogo, ele vai entender. E o fonoaudiólogo, ele participa disso. A fala, às vezes a criança tem aquela dificuldade, não é verdade? Tudo às vezes está atrelado uma coisa a outra. Então, ó, Deus te abençoe. Até mais. Até a próxima vez. Fica aqui com a gente, hein? Curte aí o nosso canal, Ateliê do Aprender, e assina aí o canal, se inscreve. Não falo nem assinar, eu falo se inscrever, tá? Porque aí você vai estar recebendo as nossas notificações. E tem também o canal da palavra, né? Que é Débora Alves Pacheco Fernandes, que sou eu, para te abençoar. Ok? Fui.